Fala galerinha, tudo bom? Prazer, meu nome é André, sou professor de História Geral no Pré-Vestibular Comunitário São José e sou graduando pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre Grécia Antiga, de como isso cai no vestibular, ou melhor, o que a gente pode ver e abordar sobre esse tema, sobre essa temática. Perfeito? Antes da gente começar essa aula, eu peço por gentileza a vocês, se possível, curte esse vídeo, comenta, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, porque isso ajuda demais na divulgação do canal e principalmente me ajuda e me incentiva muito a continuar produzindo. Além disso, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações possíveis sobre o nosso conteúdo. Perfeito? Vamos lá. Vamos para a nossa aula, que hoje vai trabalhar Grécia Antiga. Mas antes da gente começar, vamos relembrar um pouquinho do que a gente já abordou e falar um pouquinho do que a gente já vai abordar. No último vídeo, a gente falou sobre o período pré-homérico, micênico ou creto-micênico, que vai do ano 2000 ao ano 1111, onde a gente vai falar de onde os gregos vão surgir, a escrita, a questão da escrita grega, do idioma, todas essas questões culturais que vão ser muito importantes para a formação do mundo grego a posteriori. Tá? No período homérico, que foi o último que a gente trabalhou, a gente falou do marco primordial, o marco principal desse momento, que é o poeta Homero, né? Onde ele vai escrever toda a história do mundo grego a partir de seus poemas, principalmente Ilíada e Odisseia, o que a gente conhece como a história de Troia, e a outra como a volta de Ulisses, ou Ulisses para o Odisseu, também serve. Também é um nome que se dá a Ulisses. A volta de Ulisses ou Odisseu para a Grécia e as aventuras que ele vai ter ali sobre a volta. A gente falou um pouquinho do período homérico, falou da construção dos genos, falou sobre escravidão, que a gente agora vai abordar o período arcaico. Faltam mais 3 períodos para a gente conseguir falar e abordar sobre Grécia, para a gente ter aí o conteúdo completo, mas esse vídeo especificamente vai falar sobre período arcaico, porque é bem grande e tem bastante coisa muito importante que vai ser a gente pensar o mundo grego. Então, o período arcaico é bem importante para a gente pensar os outros. Vamos falar então o que é o período arcaico. Tá? O período arcaico vai do ano 700 ao ano 500 a.C., e ele vai se estabelecer a partir do crescimento populacional e o aumento geográfico dos genos, que durante os séculos formarão o que chamamos de demos, que são a reunião desses grupos ou dessas tribos numa determinada região maior, formando a posteriori ou a polis. Tá? Então, os genos ou demos, o genos vai gerar a fatria, que é a união das tribos. Essa tribo, que a gente vai chamar, a união dessas várias tribos, a gente vai chamar de demos, né, que seria a maior constituição de um genus, e a partir desse demos, a gente vai ter o surgimento da polis, como a gente pode ver aqui, aqui desse ladinho aqui, ó, ou melhor, desse ladinho aqui, na imagem que a gente viu. Perfeito? O genus vira fatria, essa fatria vira uma tribo, e essa tribo vira a polis. Tá bem didático, bem elucidado para vocês aí. Perfeito? Então, o que seria a polis, André? A polis seria um demos, que é a maior constituição de um genus. Perfeito? Ela vai se basear num regime oligárquico na sua maior parte. E aí, se você lembrar da aula de História do Brasil, o que é oligárquico? Oli vem de poucos, então é um governo de poucos, de alguns indivíduos. Então a polis ela vai ser governada por alguns poucos indivíduos. E que na maior parte eram agricultores de terra e principalmente partes da maior classe
ou divisão social que essa Grécia vai ter. Tá? Normalmente essa comunidade ela vai ser autônoma politicamente, ou seja, autônoma politicamente no sentido desses indivíduos conseguirem discutir, serem mais democráticos, de debaterem as suas ideias. Mas aí lembre, a polis que estabelece isso é a polis ateniense. Então a gente está pensando no mundo ateniense. Porém, cada polis tem as suas próprias autonomias políticas, né? Cada polis tem o seu próprio regime político. Por exemplo, Esparta é um regime de 2 reis, né? Onde você vai ter aí 2 reis trabalhando ou exercendo poder. Mas enfim, isso é uma história para outro momento. A gente pode falar também de uma autossuficiência econômica. Essa polis ela autogeraria para si mesmo a sua própria economia. Então a sua própria economia vai sustentar essa polis. A gente também pode chamar essa polis de uma cidade-estado, ou seja, é uma cidade que tem as suas próprias leis, os seus próprios costumes, as suas próprias regras, e é considerado abre mil aspas, um país, um determinado grupo que tem a sua própria autonomia. Então isso é interessante, tem a sua soberania. A região da Grécia ela vai ser formada, né, como a gente já viu, né, de um processo de fragmentação dessas várias polis, futuramente ali no período arcaico. E a gente vai ter mais de 10, se eu não me engano, chega a ter mais de 10 polis, aonde a gente vai falar apenas de 2, que é Atenas e Esparta. André, por que você só vai falar de Atenas e Esparta? Porque é o que a gente tem mais fontes e é o que a gente mais trabalha e o que mais cai no vestibular para vocês. Perfeitinho? Tá? A gente tem destaques aí para Atenas e Esparta que a gente vai desenvolver um pouquinho mais lá na frente. A gente também tem no período da polis o desenvolvimento da Acrópole. Então eu vou falar para vocês o que é Acrópole no slide a seguir, porque aí a gente fala um pouco mais sobre cidades e aí fica mais fácil para vocês perceberem o que é a Acrópole. André, você falou de Acrópole, o que é a Acrópole em si? A Acrópole vai ser, como diz aí o slide, a cidade alta, usada principalmente para a proteção desse reino. Então eu vou mostrar para vocês mais a seguir o que era exatamente a Acrópole, como você vai observar isso. Mas a gente precisa falar, nesse momento, sobre a urbanização dessa cidade. Tá? A urbanização não está necessariamente ligada ao desenvolvimento da polis, mas ela surge juntamente com a polis. Então a urbanização já está acontecendo ao mesmo tempo que a polis está surgindo, que ela está se desenvolvendo. Então é muito importante a gente perceber que os processos de urbanização gregos, e quando a gente fala de urbanização, é de aglomeração mesmo, né? Não é o sentido que a gente tem hoje de prédios, edifícios, arranha-céus, casas, estádios, essas coisas. Não. A urbanização que está acontecendo aqui é uma ideia de aglomerações, de junções sociais. Né? Então, um pouquinho diferente do que a gente estabelece hoje como urbanização. É quando esses indivíduos se juntam em um determinado espaço. E isso é um espaço urbano, né? Porque tem uma determinação de um determinado grupo, ou determinação de determinado é ótimo, né? Mas você tem uma quantidade específica de indivíduos humanos num determinado local. E aí eu deixo o conceito de urbanização para a geografia. Tá? Essa cidade ela é dividida em 3 estratos. Primeiro, a Acrópole, que seria a cidade alta, onde ela vai ser utilizada principalmente para a proteção dessa cidade. A Ágora, que é o local público para debates e reunião, e os edifícios públicos e religiosos, né? A questão pública da cidade vai ser gerida por esses edifícios. Uma observação interessante, a gente vai entender ou vai acreditar que devido à região ser muito montanhosa na Grécia e muito acidentada e composta por várias ilhas, vai existir ou vai ter uma grande dificuldade dessas polis de comunicarem entre si. E aí
favorecendo uma das problemáticas sobre o mundo grego, que é a fragmentação política, essa questão de não unicidade, de uma não uniformidade com relação à política que vai ser estabelecida entre essas polis, e a não conversação entre esses indivíduos e entre essas polis que são gregas, sim, mas que operam e agem de formas completamente diferentes. Perfeito? Então essa questão geográfica vai ser muito importante para entender que esses povos gregos serão muito fragmentados por isso. E aí que está um exemplozinho. Você tem do lado esquerdo o que seria a Acrópole, tá? Essa cidadezinha. E aí a gente pode perceber na imagem, aqui do lado direito, né, que a Acrópole fica aqui em cima. Então por isso que eu disse que é a cidade alta e era usada para proteção. Perfeito? Outra parte é a Ágora, né? E aí tem uma pintura que está aqui retratando Sócrates, né? No meio de vários indivíduos debatendo, discutindo, enfim, essa é a questão da Ágora. Os edifícios públicos eu optei por não botar uma imagem. Tá? Então, no período arcaico, a gente vai ter uma grande crise agrícola no mundo grego, que vai intensificar a escravidão por dívida. Lembre, como eu disse, só existia duas situações em que você poderia se tornar escravo no mundo antigo. Ou pela guerra, ou pela dívida. Então a gente vai perceber que a crise agrícola no mundo grego vai intensificar a escravidão da dívida, principalmente pelo fato dos pequenos proprietários de terra terem que pedir empréstimos, né? Abrem aspas, empréstimos, porque é um conceito muito do século XIX, XX, né? Essa questão do empréstimo de capital para que você possa produzir mais capital, mas nesse sentido aqui é um empréstimo de terras, né, um pedido para que esse grande proprietário de terras ceda terra para esse indivíduo para que ele possa produzir o seu próprio alimento. A gente vai perceber que isso vai ser um pouquinho dificultado aqui, e eles vão pedir esses empréstimos, mas eles não vão conseguir pagar, o que vai gerar uma grande escravização desses indivíduos no período arcaico. A solução para essa crise agrícola vai ser, dado ali por volta do século 6 e 7 a.C., que vai ser uma ideia de colonização. André, então quer dizer que ali na expansão marítima não foi o primeiro momento em que os indivíduos saíram ao mar para colonizarem outras regiões? Não. A Grécia Antiga, ali por volta do ano 700 antes de Cristo e 600, eles já se tinham lançado ao mar, não para as Américas, mas para o Mediterrâneo, para conseguirem mais alimentos para eles. Porque lembre, como é um terreno muito acidentado, muito montanhoso, existe uma dificuldade muito grande desses indivíduos de produzirem alimentos. Então, se você for olhar a Grécia hoje, por exemplo, a gente vai ter lá a salada grega, né? Aquela salada, né, muito boa para se comer, ou então a questão dos peixes, né, a pesca vai ser muito importante para esses indivíduos se alimentarem, mas eles não têm contato, ou não tinham contato com outros alimentos um pouquinho mais diferenciados. Então, era mais difícil para eles produzirem. Inclusive, a própria produção de pão é muito problemática, porque ela precisa do trigo, e você não conseguia produzir trigo na região da Grécia. Então o que eles faziam? Eles importavam trigo da Ásia. Lembra, a Grécia fica aqui e a Ásia fica mais para cá, tá? Então ela tinha um contato muito grande, ela ficava no que a gente considera hoje de Ásia Menor. Mas enfim, a Grécia ela vai ter um contato com a Ásia e vai conseguir importar esse trigo dessas regiões. Uma observação importante que é a partir do processo de colonização que a gente vai ter os hábitos, a religião, o modo de vida que esses colonos gregos ou esses gregos tinham vai ser levado para as colônias.
mas tinham como principal objetivo o intuito de plantar segundo a sua necessidade. Ou seja, eles não estavam indo lá para conquistarem aquela terra, de serem os donos da verdade, da cultura e da religião. Isso é uma consequência. Eles iam para lá para conseguirem ter o que plantar para poder comer, para poder sobreviver, para ter um novo estilo de vida. Lembre-se, a sociedade está cada vez mais o quê? Mais endividada, mais escravos estão surgindo, principalmente em Atenas. Então a gente percebe um pouco dessa dificuldade desses indivíduos de terem, de produzirem, e cada vez mais procurando uma solução para não se tornarem escravos. Aqui a gente tem os modelos de produção do mundo grego. Antes da gente entrar aqui, eu preciso só fazer uma observação anterior. Eu não lembro se eu falei isso no último vídeo, mas é importante a gente destacar que a questão da escravidão era muito importante para a manutenção do sistema intelectual grego, né? A ideia do ócio, né? A ideia do separar-se para se estudar, né? De sentar o bumbum na cadeira e estudar, é muito importante para o mundo grego, principalmente para a elite. Então esses indivíduos não trabalhavam braçalmente, lembre-se, o trabalho braçal é mal visto pela sociedade grega e principalmente pelas sociedades do mundo oriental e ocidental, mas principalmente pelo mundo ocidental. Pelo mundo antigo era muito problemático, então você trabalhar fazendo esforço não era muito bem visto. Então você vai perceber que o ócio é importante para a produção de conhecimento. Então se você parar para analisar as sociedades ou os indivíduos que mais produziram intelectualmente, grande parte deles produziram porque não trabalhavam, porque estavam exclusivamente dedicados ao estudo. E aí você faz uma crítica enorme, generalizada, às sociedades onde você cobra muito do estudo, mas ao mesmo tempo você cobra trabalho. Então você tem um pouco mais de dificuldade de produção. Não que seja impossível, mas que é um dificultador no processo criativo intelectual nesse sentido, pensando muito mais no mundo grego. Então o cara que vai estar lá no mundo grego, ele não vai sentar o bumbum e estudar se ele estiver trabalhando. Então ele focava muito mais nos estudos, na dedicação à leitura, à retórica, enfim, todos os conhecimentos que ele precisava. Mas isso é uma questão para outro momento, para outra crítica, para outra situação. Então vamos voltar então para o modelo de colonização. A gente tem dois modelos. A apoiquia, que seria o assentamento agrário, né, um modelo que vai ser mais utilizado até o momento, e tinha principalmente mão de obra, os colonos e os nativos, ou seja, a mão de obra escrava não era necessária nesse momento. Tá? Então a apoiquia é um assentamento agrário, ou seja, uma região onde você vai ter casas, colonos. E aí se você lembrar de assentamento, lembra da série Vikings, né? Que o desejo de Ragnar era construir na Inglaterra ou na Grã-Bretanha um assentamento para que ele pudesse viver e colher e plantar, enfim, longe do mundo, longe de onde ele vivia. Tá? Enfim, essa comparação meio doida, parece ser meio doida, mas faz mais sentido você entender o que significa um assentamento. Tá? A gente tem o segundo modelo como sendo o Emporium. E aí você vai lembrar daquela famosa nome de loja de roupas, né? Empório das marcas, Empório das roupas, Empório dos jeans. E o que é, no fundo, um empório? É um entreposto comercial que tem por finalidade trocas comerciais por produtos indispensáveis para os gregos. Então, o empório seria o local onde você faria trocas comerciais, onde você tinha um comércio atuando, né, com a finalidade de trocar por produtos que fossem muito essenciais para o mundo grego, como alimento, como roupa, como vaso, enfim, tudo isso vai ser importante. Tá? A agricultura e o comércio de certos produtos. Entre os séculos 7 e 6 a.C., eles já haviam se especializado na produção de vinhos e azeite de oliva, cujos cultivos em solo grego eram possíveis. Então a gente vai ter esses dois produtos, a vinha, a uva, como um processo muito importante na construção do comércio
de bebidas no mundo grego. Tá? Então o vinho era muito importante, e a questão do azeite de oliva. Lembra azeite de oliva, lembra do azeite que a gente bebe hoje, que a gente utiliza na comida para temperar. Tá? Então era isso que eles conseguiriam produzir naquele momento. Perfeito! Viu o modelo de colonização? A gente percebe que esse modelo de colonização também é um fator importante para a gente entender o porquê Solon, um reformador, né, um magistrado do mundo grego-ateniense, ele vai pensar em fazer algumas reformas para a melhoria desse local, dessa região, que era o mundo grego e principalmente Atenas. Solon ele vai perceber que a escravidão por dívidas para os atenienses seria um problema que ele tinha que resolver. Então ele vai estabelecer a partir de sua reforma a proibição da escravidão por dívida. Principalmente para quem? Para o espartano? Não, para os atenienses. Então ele vai focar nos atenienses e dizer, olha, a partir de hoje não se tem mais escravidão por dívidas no mundo grego. André, vai deixar de existir escravidão? Não, mas você vai ter ali a escravidão baseada muito mais por guerras do que por dívidas. Os outros tipos de escravidão ainda vão continuar acontecendo em outras polis. Lembre-se, as outras polis têm a sua autonomia política. Eles escolhem o que ele vai fazer ou não. Mas em Atenas, os atenienses não poderiam ser escravizados por dívidas. Perfeito? Ele vai acabar com os ectômoros. O que é o ectômoro? É um camponês, tá? Que era um meieiro, né? Que é o que a gente utiliza, aquele cara que vai para trabalhar na terra. Enfim, dá uma pesquisada aí se você não souber o que é um meieiro. Ele vai eliminar as dívidas existentes e vai permitir o retorno à pátria de atenienses que foram exilados, que foram colonizar. Então ele vai permitir essa volta. Além disso, Solon ele vai dividir a sociedade em classes, mas não apenas em classes, ele vai dividir essas classes por renda. Então, um determinado grupo de indivíduos vai ser de uma classe porque ele tem um determinado número de dinheiro, de riquezas, de recursos. Tá? Então, aqui tem uma divisão censitária, uma divisão baseada na renda desses indivíduos. E ele tem a criação de outro órgão representativo que vai ser muito importante lá quando a gente for falar no período clássico, quando a gente for falar de democracia. Mas isso é um outro momento, tá? Ele tem a criação de outro órgão representativo que é a Bulé, que é muito importante para a democracia, porque ela estabelece outra forma de mecanismo de legislação. Tá? Observação. Essas reformas permitiram um grande avanço da noção de comunidade e fortaleceram a posição dos pequenos camponeses sem, contudo, romper com o poder exercido pela aristocracia proprietária. O que você está querendo dizer, André? Que apesar dessas reformas elas fortalecerem os pequenos camponeses e darem liberdades ou darem mais direitos a esses indivíduos, eles não romperam com o exercício produzido daqueles que tinham muito poder das classes proprietárias de terra. Então, os proprietários de terra, apesar de perderem domínio sobre esses indivíduos, sobre esses pequenos proprietários, eles continuam na linha de comando, eles continuam ali exercendo poder sobre esses grupos. Perfeito? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa sociedade, desses grandes grupos proprietários que vão ser importantes para a gente entender Atenas e atender Esparta. Perfeito, gente? Vamos lá. A gente tem, eu vou apontar um pouco uma comparação. A sociedade de Esparta ela é baseada em 3 classes. Os espartanos, tá? Que representam a elite econômica, aqueles que têm poder aquisitivo, e política, aqueles que podem lutar. Tá? Ele representa a elite econômica e política daquele momento. Você tem 2, os periegos, que seriam os comerciantes e os artesãos, e os iliotas, que seriam os servos estatais ou
os escravos, mal comparando. André, servo não não é diferente de escravo? Sim, mas nesse contexto, esse escravo pertencia ao Estado, ele não tinha ao Estado espartano. Então ele não tinha um dono que fosse proprietário dele, ele tinha um Estado que fosse. Então esse Estado, esse escravo vai fazer serviços pelo Estado para aquele grande proprietário de terra. Perfeito? Então você percebe aí um pouquinho de diferença com relação às sociedades espartanas e atenienses. Então vamos para a ateniense. Então aqui a gente tem praticamente a mesma estrutura, só que a gente tem uma outra classe que é um pouquinho diferente aqui e que vai ser importante para a gente entender a definição de classe de cidadãos, né? O que seriam os cidadãos ali no mundo grego. No mundo ateniense, a gente tem os eupátridas na primeira parte, que seriam a elite econômica, a classe política, tá? Seriam praticamente donos e proprietários de terra. A gente tem em segundo lugar os demiurgos, que são os comerciantes ou artesãos, e a gente tem os metecos. Metecos, sei lá, o que significa isso? Significa estrangeiros. São os grupos que estão fugindo ou indo para a Grécia, principalmente para para Atenas, para conhecer, para sobreviver, para viver. E aí eles vão ser considerados metecos, inclusive, dando um spoiler lá na frente, não serão considerados cidadãos. E quarto, o escravo. Então o escravo no mundo ateniense era muito importante, compondo cerca da maior parte da população ateniense, porém um pequeno grupo poderia decidir que seriam os cidadãos, né, que faziam parte da democracia. Tanto os metecos, quanto os escravos, quanto crianças e mulheres não faziam parte da sociedade enquanto cidadãos, eles eram excluídos. Tá? Isso é uma questão para um próximo vídeo, mas a gente vai perceber aí uma questão que é de cunho masculinista, machista, né, que exclui as mulheres desse poder participativo aí no mundo ateniense, que é diferente no mundo espartano, mas a gente fala isso num próximo momento. Beleza? Entendemos aqui o período arcaico, então a gente vai perceber que a Grécia do mundo período arcaico ela é muito diferente da sociedade do período homérico. Ela está se desenvolvendo de um jeito um pouquinho diferente, mas que a gente pode perceber que vai ser importante. Tá bom? Deu um probleminha aqui no finalzinho, mas enfim, só para vocês conseguirem perceber. A gente vai ter aí as imagens que eu utilizei, as 5 imagens que eu utilizei em vídeo, aqui, né, nesses links, se vocês quiserem usar ou verem, estão aí no link. E é isso, né? A gente teve aí essa aula, tem as referências dos links. E se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem até o PowerPoint, a gente pode ver um jeito de disponibilizar para vocês. Mas gostaria de dizer a vocês, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Né? Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais oficiais, lá no meu Instagram pessoal, @AndreAraújoJR, e no meu Instagram do canal, que é @inch.andrearaújo. Perfeito? Além disso, aproveita esse momento para curtir esse vídeo e se inscrever no canal e ativar as notificações para saber tudo o que acontece aqui no canal e receber as notificações dos vídeos assim que eles saem ao ar. Perfeito? Qualquer dúvida, teve dúvida, comenta aqui e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque isso ajuda muito no momento que a gente vai produzir vídeo. Tá bom? Principalmente dele alcançar outras pessoas. É isso, gente. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo, com a nossa próxima aula, com o nosso próximo conteúdo. Valeu, falou e até a próxima.